Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estarmos novamente na presença de todos vocês. É sempre bom estar com você, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser. E qualquer faz de conta, a gente apronta. É bom ser moleque enquanto puder. Vamos lá então, moçada. Continuando com a nossa aula de redação, analisando ainda os textos que vocês produziram. O Davis, na última videoaula, pediu para que vocês fizessem a proposta número 2 da redação, do material de redação, na página 215, certo? Vamos lá, então? A proposta número 2 dizia o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo na modalidade formal da língua portuguesa sobre o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Bom, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Efeitos da implantação para a lei seca no Brasil. Esta lei veio para nós em 2008 com o intuito de aplicar punições nível 0 de álcool no organismo quando se tratar de dirigir. Por isso recebeu esse nome de lei seca. Vamos ver o que disse o texto? Aqui representando o primeiro parágrafo. A Lei 11.705 de 2008 foi criada para estabelecer normas e punições inflexíveis àqueles que dirigem embriagados. Nesse sentido, esta ação demonstra o quanto o homem se afasta de um comportamento ético, visto que, ao cometer tal infração, coloca em risco a vida de um grande número de pessoas. Além disso, a falta de ética acompanha o processo histórico de desenvolvimento das relações sociais no país. Bom, o que nós temos aqui? Esta primeira informação, que está em vermelho, a Lei 11.705 foi criada para estabelecer normas e punições inflexíveis àqueles que dirigem embriagados. Traz aí um contexto histórico sobre esta lei. Então, eu tenho aqui o início do texto por um contexto, né, para me contextualizar de certa forma, como parte da temática. Nesse sentido, é um conectivo para que eu traga a minha declaração. Esta declaração tem que estar de acordo com o tema. Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Esta ação demonstra o quanto o homem se afasta de um comportamento ético. Qual é a ação a que eu me refiro aqui? Porque eu estou retomando alguma coisa. Qual é a ação? A lei criada para estabelecer punições e normas inflexíveis àqueles que dirigem embriagados. Esta ação, esta lei, essa necessidade de se aplicar uma lei inflexível àqueles que dirigem embriagados, demonstra o quanto o homem se afasta do comportamento ético. Aí, eu estou falando de efeitos da implantação da lei seca no Brasil? Sim. A esta declaração, eu preciso acrescentar 2 argumentos. Ao cometer tal infração, a infração de dirigir embriagado, é uma ideia temporal, não é ainda o argumento, visto que, ao cometer tal infração, o que acontece? Coloca em risco a vida de um grande número de pessoas. Eu tenho aqui o primeiro argumento. Eu tenho que, no segundo parágrafo, desenvolver essa ideia de colocar em risco a vida de um grande número de pessoas. Além disso que, além de colocar em risco a vida de um grande número de pessoas, a falta de ética acompanha o processo histórico de desenvolvimento das relações sociais. Então, nós temos aqui
todas as informações necessárias para constituir o primeiro parágrafo, ok? Algumas observações. Ao cometer tal infração, deveria estar entre vírgulas. Percebam aqui o uso adequado dos conectivos essenciais para dar sequência ao texto. Aplica a declaração que está em vermelho, nesse sentido, aplica o contexto que está em vermelho. Nesse sentido, traz para a declaração, visto que é o conectivo para apresentar a argumentação, tem duas razões, visto que coloca em risco a vida de um grande número de pessoas. E além de colocar em risco um grande número de pessoas, eu tenho um conectivo de soma. A falta de ética acompanha o processo histórico de desenvolvimento das relações sociais no país. Então, no terceiro parágrafo, eu devo falar da falta de ética que acompanha o processo histórico de desenvolvimento das relações sociais no país. Bom, vamos lá então para o desenvolvimento do segundo parágrafo. A função dele é explicar o primeiro argumento. Então, vamos às informações que aqui estão. O filme, em primeiro plano, o filme Efeito Borboleta, estreado em 2004, demonstra que as ações individuais possuem grande poder sobre a vida alheia. Esse segue o raciocínio do pensamento de Aristóteles, presente em seu livro Ética a Nicômaco, em que somos o resultado de nossas escolhas. Nesse sentido, reflexo da colonização, o indivíduo atual busca formas de se sobrepor às regras, em razão do pensamento individualista. Bom, com relação às informações, a função do parágrafo é desenvolver o argumento. Bom, o filme Efeito Borboleta, estreado em 2004, é uma referência cultural, é uma bagagem cultural. Vai servir para que eu constitua a referência do meu argumento, né? Então, eu estou tomando este filme como base. O que acontece lá no filme? Demonstra que as ações individuais possuem grande poder sobre a vida alheia. Isso é uma ideia passada pelo filme. Então, é a teoria. Eu tenho aqui referência, que é o filme, e a teoria, que é o que acontece nesse filme. Esse parágrafo ele começa muito bem, porque ele traz duas referências para fundamentar o argumento. O filme demonstra que as ações individuais possuem grande poder sobre a vida alheia. Esse filme, né, segue o raciocínio do pensamento de Aristóteles, presente em seu livro Ética a Nicômaco. Essa informação é também uma informação de referência. Então, eu tenho aqui um filme e um argumento de autoridade, uma referência de autoridade para fundamentar a minha argumentação. Qual é a teoria do pensamento de Aristóteles presente em seu livro Ética a Nicômaco, em que somos o resultado de nossas escolhas? Está entre aspas porque isso é uma fala de Aristóteles. Muito bem, então este primeiro parágrafo trouxe a ideia de que o filme Efeito Borboleta demonstra que as ações individuais possuem grande poder sobre a vida alheia, né? E também traz um pensamento de Aristóteles dizendo que somos resultado de nossas escolhas. Elas coincidem, elas têm um mesmo perfil, essas duas referências. Legal, bacana fazer a fundamentação por meio de duas referências. Agora, eu preciso trazer aqui a minha opinião. E daí, a minha opinião, a opinião do autor do texto é, nesse sentido, não cabe aqui esse conectivo, né? Porque nesse sentido é como se é um conectivo meio conclusivo. Na verdade, eu teria que, a minha opinião é, reflexo da colonização, o indivíduo atual busca formas de se sobrepor às regras. O indivíduo atual busca formas de sobrepor às regras. Essa é a opinião, é a minha reflexão, a reflexão do autor do texto. Só que essa reflexão está embasada em informações anteriores, que são as referências do filme e de Aristóteles. Então, não cabe aqui o conectivo nesse sentido. Eu poderia colocar aqui, por exemplo,
Esse segue o raciocínio do pensamento de Aristóteles, presente em seu livro Ética a Nicômaco, em que somos o resultado de nossas escolhas. Ao seguir essa linha de pensamento, ao refletir sobre essa lógica, considerando esse raciocínio, reflexo da colonização, o indivíduo atual busca formas de se sobrepor às regras. Aí sim, aí está ok, beleza? E a última informação do texto, do segundo parágrafo, é: por que o indivíduo atual busca formas de se sobrepor às regras? Em razão do pensamento individualista. Então, eu trouxe aqui a minha opinião, que está em azul claro, e a justificativa dela, que está em roxo. Faltou uma informação. A conclusão do parágrafo. Aí sim caberiam nesse sentido e eu fazer a conclusão do parágrafo. Beleza? E isso precisava ser arrumado. Uma outra observação aqui, ó. O texto está muito bem fundamentado, traz duas referências, uma de filme e uma de autoridade, no caso de Aristóteles, mas a opinião está muito sucinta, não é? Precisava aqui acrescentar a conclusão. Ao seguir essa linha de pensamento, reflexo da colonização, o indivíduo atual busca formas de sobrepor as regras em razão do pensamento individualista. Nesse sentido, aí sim, traz a conclusão do parágrafo. Beleza, pessoas? Aqui tem uma observação gramatical. Opa! Errei aqui. Tem uma observação gramatical. Quem se sobrepõe a algo. Eu deveria usar uma crase aqui nesse as regras. Certo? Beijinhos. Vamos, beijinhos nada, né? Beijinhos também. Mas vamos agora para o terceiro parágrafo. Outro sim, no livro Relato de um Amor, de Gabriel Padilha, é retratado o acidente de automóvel que ocorreu no Rio de Janeiro em 2006. Nele, morreram 5 amigos que voltavam de uma festa, entre eles sua filha, namorada do condutor do veículo, que se encontrava alcoolizado. Ao seguir essa linha de pensamento, a porcentagem de indivíduos, sobretudo jovens, que dirigem após consumir bebidas alcoólicas, aumenta a cada pesquisa realizada pelo IBGE em razão da baixa fiscalização de segurança. Vamos, então, por parte, às informações. Primeira informação do parágrafo, uma referência no livro Relato de um Amor, de Gabriel Padilha. Lembrando que nos parágrafos anteriores foi trazida a ideia de Aristóteles, foi trazida a ideia de um filme e veio também a ideia de uma lei. Então, eu tenho aplicação de áreas do conhecimento diferente. Lei, filme, autoridade e livro. Beleza? No livro Relato de um Amor, de Gabriel Padilha, essa é a referência. Qual é a teoria? A teoria aqui está bem grandinha para explicar isso, né? É retratado o acidente de automóvel que ocorreu no Rio de Janeiro em 2006. Nele, morreram 5 amigos que voltavam de uma festa. Entre eles, sua filha, namorada do condutor do veículo que se encontrava alcoolizado. Aqui faz uma explicaçãozinha do que aconteceu, né? A teoria do que aconteceu. Aqui deu uma esticada um pouco grande. Na verdade, ele está usando bastante linhas, né? Quase a metade do parágrafo somente para fazer a teoria daquela referência do livro. Deveria dar uma enxugada aqui, ou se tem mais espaço, né, nas 30 linhas, ampliar as demais informações. Aqui cabe uma observação, existe uma ambiguidade no finalzinho desse trecho que está em azul. Namorada do condutor do veículo que se encontrava alcoolizado. Quem consegue perceber a ambiguidade? Que é sujeito do verbo encontrava. Como que é sujeito do verbo encontrava, e é pronome relativo, ele faz referência a quem? Claro que nós não somos tolos para acreditar que quem se encontrava alcoolizado é o veículo, mas na leitura isso pode ser compreendido. Nele,
Morreram 5 amigos que voltavam de uma festa. Entre eles, sua filha, namorada do condutor do veículo que se encontrava alcoolizado. Quem se encontrava alcoolizado? O condutor do veículo? O veículo? Na verdade, aqui, para desfazer a ambiguidade, eu acredito que se eu tirar o do veículo, entre eles, sua filha namorada do condutor que se encontrava alcoolizado. Eu já entendo que seja do veículo, eu não preciso necessariamente escrever, porque eu vou causar ambiguidade ali com a palavra que. Aqui eu não tenho muitos recursos, mesmo que eu trocasse pelo variante o qual, de qualquer maneira, tanto veículo quanto condutor são palavras masculinas, não resolverão o meu problema. Então, é mais fácil aqui eu tirar a palavra veículos, beleza? Continuando então, eu tenho aqui uma referência e uma teoria. Né? A referência é o livro Relato de um Amor, a teoria é o acidente de trânsito que acabou fatalmente com a vida da... Esqueci o nome dela. Bem, a filha do Gabriel Padilha, que morreu porque no acidente, né, cujo condutor, que era seu namorado, estava alcoolizado. Agora eu vou trazer a ideia para expor a minha opinião. Ao seguir essa linha de pensamento, de acidentes que acontecem, parará, 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 porque dirigem embriagados, a porcentagem de indivíduos, sobretudo jovens, que se dirigem após consumir bebidas alcoólicas aumenta. Agora, essa é a opinião. Só que esta opinião está fundamentada também a cada pesquisa realizada pelo IBGE. Então, nessa opinião, foi trazida também uma fundamentação. Né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o livro Relato de um Amor, nos parágrafos anteriores, Aristóteles e um filme. E no primeiro parágrafo, uma lei. Percebem? 5 áreas do conhecimento diferentes. Isso é excelente para o texto. Tá? Essa é a opinião, em razão da baixa fiscalização de segurança, é a causa desta opinião. Beleza? Atenção aqui aos conectivos. Outro sim, para iniciar o terceiro parágrafo. Ao seguir essa linha de pensamento, para fazer uma referência à teoria e trazer para a minha opinião, que neste caso, que está em verde, a porcentagem de indivíduos, sobretudo jovens, que dirigem após consumir bebidas alcoólicas aumenta a cada pesquisa realizada pelo IBGE. Agora, por que aumenta? Em razão da baixa fiscalização da segurança. É por este motivo. Faltando uma informação aqui no parágrafo, vamos lá. Quem sabe qual é? A finalização do parágrafo, por meio de uma conclusão. Desse modo, aí apresenta a conclusão do parágrafo. Beleza? Aqui cabe uma observação. Olha aqui nesse trecho em verde que representa a minha opinião, a porcentagem de indivíduos, sobretudo jovens, que dirigem após consumir bebidas alcoólicas, aumenta, vírgula, a cada pesquisa realizada pelo IBGE, vírgula, em razão da baixa fiscalização de segurança. Beleza? Por hora, é isso neste parágrafo. Vamos dar sequência ao último parágrafo. E, para finalizar o texto, a proposta de intervenção. Dessarte, o cumprimento da lei seca se torna cada vez mais indispensável. Para isso, é necessário que os órgãos de fiscalização permaneçam atentos e coloquem em prática as necessárias punições. O governo e as instituições de ensino devem promover palestras de conscientização a fim de proporcionar uma geração responsável e empática. Vamos às informações. O cumprimento da lei seca se torna cada vez mais indispensável, seria uma retomada da temática. O cumprimento da lei seca se torna cada vez mais indispensável. Aí eu preciso de um conectivo. Para isso, quem vai resolver o problema? Os órgãos de fiscalização. O que ele vai fazer?
É necessário que permaneçam atentos e coloquem em prática as necessárias punições. Então, estes órgãos, atenção, são os agentes de transformação social, os órgãos de fiscalização. E eles deverão fazer duas coisas. Eles devem permanecer atentos e esses órgãos devem colocar em prática as necessárias punições. Só que aqui há uma falha na intervenção. Ele está dizendo quem vai fazer e o que vai ser feito, ainda duas coisas que serão feitas, só que não disse como fazer. E como fazer é tão importante quanto para a nota máxima. Como fazer e por que fazer. Continua a intervenção. Agora, olha só, o governo e as instituições de ensino são agentes de transformação social. O que o governo e as instituições de ensino vão fazer? Devem promover palestras de conscientização, eles devem fazer isso. Só que aqui nós temos uma outra falha. Eu tenho 2 agentes de transformação social com funções sociais distintas, mas eles estão fazendo a mesma coisa. As instituições de ensino devem fazer uma coisa e o governo deve fazer outra, porque são agentes de transformação social diferente. Por mais que governo, escola, família, instituições de ensino tratem de educação, a função de cada uma desses agentes é diferente e eu preciso explicitá-las. Além disso, eu não disse aqui como que o governo deve promover palestras de conscientização. Então, eu preciso adequar estas partes para que o texto se configure como uma proposta de intervenção, garantindo a nota máxima. Com relação aos conectivos, o que nós temos aqui? Dessarte, que é um conectivo conclusivo. Para isso, é uma retomada para daí eu apresentar os elementos, os agentes de transformação social, o que eles vão fazer, como fazer. Só que entre a primeira intervenção e a segunda não há conectivos, e eu deveria colocar um conectivo aqui. Então, esse texto, certamente, ganharia 160 pontos lá na competência 1, perdeu 40 com relação à norma culta, que faltou uma crase ali, uma vírgula lá e tal, 160. Aplicou conceitos de várias áreas do conhecimento. Teve lei, teve IBGE, teve livro, teve filme, teve filósofo, beleza. Compreendeu a proposta, produziu. Competência 2 vai marcar 200 pontos. Competência 3, a argumentação. Tanto a argumentação do segundo parágrafo quanto a do terceiro teve falhas. Vai ganhar 120 pontos, perdeu mais 80. Com 40, perdeu 120. Conectivos. Houve falta aqui de conectivos, certo? Mas os conectivos estão bem usados. Vai ganhar 160, perdeu mais 40. E a proposta de intervenção é a parte que está com mais falhas, né? Faltou o como na primeira parte. Na segunda parte, os 2 agentes estão fazendo a mesma coisa e também faltou o como. Então, aqui ganharia 80 pontos. Perderia 120, perderia 40 dos conectivos, perderia 80, 240 e perderia 40 da norma culta, 280. Esse texto ganharia 720.